Ok, fique à vontade. Muito obrigado. Uma boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo, nos vendo. Queria agradecer o convite de organizar a mesa junto com Choshin-san, Raquel, estar aqui com o Fernando, com a Monja Coen, Hiroshi, uma satisfação enorme. Muitos anos atrás, nós nos encontramos, muitos mesmo, 2003, eu acho, 2004, foi a última vez que nós estivemos juntos, né? Muito tempo, ali em Brasília. Uma honra. Vamos tocar a mesa, né, com a Raquel sugeriu a temática, os rumos do ensino de meditação secular no Brasil. Então, teremos a Monja Coen participando da mesa, assim como debatedor, professor Fernando Leão e Raquel Kyoho. Eu vou passar inicialmente para a Raquel, que está lançando o livro, que foi a motivação de organizarmos a mesa, o Crescendo Zen, o volume 2, onde ontem tivemos o lançamento esqueci o nome da livraria, a Livraria Pomar, magnífico lugar, aqui em Goiânia, muito assim, intimista o lançamento, muitas crianças, uma coisa formidável, como o livro, é quase uma porta de beleza e suavidade. O livro, os dois livros, mas esse em particular está mais ainda do que o outro. Na realidade, eu não sei, eu sou um pouco suspeito para falar, mas mais ou menos assim. Então, eu queria iniciar ouvindo um pouco a Raquel, e aí depois eu encaminho para Fernando e para a Monja Coen. Então, com você, Raquel, por gentileza. Boa noite, Gachô. Boa noite a todo mundo que está online com a gente, né? Obrigada pelo tempo de vocês de estarem aqui. Abade Berti, Mosteiro Shoji, Monja Coen, Fernando Leão, dois queridos amigos, Xoxin-san, pelo apoio sempre aqui presente para a gente. Yaku-san acabou de chegar, bem-vindo, querido. Eu estou muito alegre, estava falando antes da gente começar aqui, de poder ter feito ontem presencialmente aqui, né, com a Sangha, com meus amigos, porque o primeiro livro estava na pandemia, eu não consegui fazer o lançamento, foi só online. E esse a gente conseguiu juntar ontem as crianças, né, junto com os adultos, as escolas, as famílias, foi bastante bonito. Este livro é um livro bastante especial, porque ele tem algumas pessoas, né? Tudo que se refere ao Crescendo Zen, eu sempre tento trazer para dentro do material do Crescendo Zen a Sangha, né? Pessoas que estejam envolvidas com o Dharma. Então, a arte do Fábio Rodrigues, a arte da capa, eu pedi para ele fazer um Enzo especialmente para essa capa. Ele é aluno do Lama Santa e do Kazuaki Tanahashi. Ele tem feito uns retiros bastante intensos nos Estados Unidos com o Kazuaki Tanahashi. E o Vitor, né, da Lúcida Letra, que eu quero agradecer demais a parceria, que ele é um parceirão, assim, nas edições, a editora Vozes, que é uma editora maravilhosa pela qualidade. Esse livro, o primeiro livro, eu acho que todo mundo já pelo menos viu aquela capinha roxa com toda aquela logo do Crescendo Zen, que são os bichinhos, né? Que é o carro-chefe de trabalho do Crescendo Zen. Depois de alguns anos dentro das escolas, eu só tinha alunos, esse Monja Coen, isso. Eu tinha, até então, nas minhas duas primeiras idas para o Japão, principalmente, eu só tinha alunos entre 2 e 7 anos de idade, porque as atividades que eu tinha em mente, e quando eu consegui fazer a construção do Crescendo Zen no Japão em completude, eu só tinha atividades que abarcavam esse padrão mental, né? E os meus alunos mais antigos, que são de 2006, começaram comigo com 3 anos de idade. Daí, mais ou menos daí 3 anos, 4 anos, eles já me davam esse feedback. Ele falava, tia Raquel, barriga de panda não dá mais, né? Hello!
eu não quero mais fazer barriga de panda. E aí eu vi como, aos 8 anos, entre 8 e 9 anos, existe um salto, assim, na compreensão mesmo da meditação. E aí eu falei, precisa ser algum tipo de atividade que abarque esse tipo de mente. Muda completamente o padrão mental das crianças nessa faixa etária. E aí, as escolas estavam me cobrando isso, falou, e agora, né? Acaba aqui com 7 anos e eles querem continuar. O que que a gente faz com essas crianças que estão pedindo, né? Eu quero continuar a meditação. Eu vejo isso muito claramente no dia a dia do Crescendo Zen. Eu explico nas escolas, o Crescendo Zen não é um simples projeto de ensinar respiração pura e simplesmente para a criança, né? Ele é um projeto que insere determinados conceitos na infância. Esses conceitos estão dentro da teoria do Zen, que são ensinados de forma laica e secular. Então, tudo que é religioso é retirado e isso é transferido para eles na forma como os mestres me transmitem. Eu tive essa oportunidade de ficar no Japão por 3 vezes, com bastante próxima do meu mestre, que faz um trabalho com crianças na região de Ishikawa, então eu assisti isso muito de perto. E em 2019, que foi a minha última ida, foi quando eu fui para isso especificamente para o Japão. Fiquei 6 meses lá para fazer, não fazer este livro, mas conseguir estruturar essa segunda fase, né, do Crescendo Zen. São 2 fases bem distintas. Eu precisava voltar, saber como é que isso era, como isso é feito nas escolas no Japão, em algumas escolas, essas escolas principalmente, que são as escolas públicas da região de Ishikawa, que meu mestre leva para dentro do mosteiro, e conseguir fazer isso e voltar com esse material. Então, desde 2019, isso aqui já era aplicado dentro das escolas aqui em Goiânia, né? Ainda não tinha virado livro, existia só o material, mas isso aqui já é um trabalho que já está há 3 anos sendo aplicado diariamente nas salas de aulas para crianças maiores. As atividades deste livro são atividades, aí a gente já pulou um pouco, não só a essência do Zen, como foi o primeiro livro, né? Quem teve a oportunidade de ler o primeiro livro, ele é muito Zen, né? O Zen está bem presente ali nos ensinamentos para as crianças. Esse aqui, ele tem 3 vertentes, na verdade, porque eu precisava abranger técnicas específicas de meditação para ter pauta de trabalho com as crianças, porque ficar fazendo só respiração, 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 um tipo é enfadonho para a criança, elas gostam de variar, de conhecer coisas novas. Então, eu trouxe bastante do universo do yoga para esse livro e técnicas do budismo tibetano, Índia e Japão. Então, tem essas 3 vertentes aqui, dentro das 8 atenções que o projeto trabalha, né? O Crescendo Zen tem uma metodologia de trabalho baseada nessas 8 atenções, que eu mantive para esse livro. Meu mestre me ajudou a estruturar isso lá, e eu voltei com isso em completude. O primeiro livro do Crescendo Zen, eu acho que todos sabem, foi um prêmio, né, da Khyentse Foundation em Ashoka, do Dzongsa Rinpoche, e esse aqui foi um concurso que o Crescendo Zen ganhou da Lei Aldir Blanc. Então, é uma verba federal, né, aplicada para a cultura. E foi essa verba que me possibilitou fazer um livro com tanto capricho, assim, né, contratar um ilustrador maravilhoso, e eu sempre tenho pessoas que me ajudam muito, assim, mesmo por generosidade, não só porque tem alguma coisa monetária, né, por trás. Dá muito, muito trabalho. Os livros do Crescendo Zen, eles são feitos com muito cuidado e eu sou extremamente detalhista. Então, eu acredito que tenha ficado um livro bem bonito. Assim, o que eu recebo de melhor, eu quero oferecer de melhor também. Então, eu fico querendo que a coisa fique realmente muito boa, né? Estou muito feliz, grata por vocês estarem aqui comigo e acompanharem, né, minha caminhada principalmente e me apoiarem. Vou passar a palavra para vocês. A Badberti vai fazer o direcionamento aí, né, Badberti? Fiquem à vontade, por favor.
O Abade é ótimo, mas tudo bem, vamos lá. Eu vou, bom, vou começar a fazer as chamadas, vou tentar dar uma direção nas falas, assim, não direção, mas, digamos assim, uma sugestão a partir das experiências do Fernando e da nossa querida Malja Cohen, é, diante da nossa realidade. Então, uns 3 minutinhos, eu pincelei alguns pontos que me parecem importantes que a gente leve essa discussão com algumas perspectivas, não é? Uma delas é a nossa situação, quer dizer, você se pergunta por que que uma nova metodologia pode vir a interessar no Brasil, na nossa sociedade como um todo, mas algo que pode se espalhar principalmente nesse hemisfério, não é? A gente certamente presencia no dia a dia uma crise de valores, de perspectivas, de esgotamento de processos culturais. A dinâmica disso é motivo de uma discussão em outra esfera, etc., mas as consequências deste processo a gente observa e ela é visível, não é? Assim, ela é bastante visível. Imediatamente a gente observa a violenta devastação da natureza, a exploração humana, a exploração de animais, a exploração de mares, a exploração de montanhas para o acúmulo baseado na usura, essencialmente. Isso a gente observa. Pessoalmente, me toca muito, muito uma desses problemas, não é, que vai tudo num pacote só, que é uma produção nunca vista de alimento e uma legião de famintos. A gente não pode ficar indiferente a isso. E quando a gente fala de processos educacionais, de metodologias de educação, isso precisa estar na pauta. De um jeito ou de outro vai estar, tá certo? Me parece que a proposta da meditação, vamos chamar assim, no mundo leigo, no mundo não é, fora dos mosteiros e etc., ela traz alento e uma perspectiva de superação dessas nossas dificuldades. Então, eu gostaria que tanto a Monja Cohen quanto o Fernando, nas suas falas, se for possível, apontassem nessa direção, nesse contexto, digamos assim, em que a gente vive, e também apontassem formas, como é que a gente possa, como é que nós podemos somar e nos ajudar e ganhar forças para que isso ganhe mais e mais relevância ou notoriedade, ou alcance outros espaços e assim por diante. Então, gostaria de passar a palavra, não vou restringir o tempo, assim, fiquem livres. Nós temos aqui uma mesa como essa, em torno de 1 hora e meia de discussão, mais uns 20 minutos, fique mais ou menos à vontade para tecer os comentários. Eu vou chamar a Monja Cohen Hiroshi, vou ler o pequeno biografia dela, é uma satisfação muito grande. Ela é muito conhecida, assim, mas, enfim, faz parte do ritual da mesa ler uma pequena biografia. É missionária oficial da tradição Sotoshu, do Zen Budismo e primaz fundadora da comunidade Zen Budista Zendô do Brasil, em São Paulo, criada em 2001. Foi ordenada monja em 1983 e viveu 12 anos no Japão. Retornou ao Brasil em 1995, com mais de 20 livros publicados e 1 milhão de livros vendidos. Também atua nas redes sociais e na educação à distância. Orienta diversos grupos zen budistas no Brasil e participa de atividades públicas e privadas, promovendo o princípio da não violência ativa e da cultura de paz. Monja, por gentileza, o microfone é todo seu.
Muito obrigada, agradeço e muito me honra participar dessa mesa, onde nós vamos falar um pouco de pedagogia, vamos falar um pouco de como fazer com que o maior número de pessoas possam despertar. Para quem não sabe, para nós budistas, a palavra Buda significa aquele, aquela que despertou. Agora, o que eu acho interessante quando falamos de políticas públicas, quando falamos de levar as práticas meditativas do autoconhecimento, da autopercepção, da sua relação com você, com o mundo, você com o meio ambiente, você não separada do mundo e do meio ambiente, você não separada das outras pessoas, sejam de quais países sejam, de quais culturas sejam, essa dimensão de uma expansão da consciência, eu acredito que isso é uma grande transformação social, política e econômica, e que não se restringe ao Brasil. E fiquei muito contente de ver a proposta da Raquel, que está se espalhando em várias escolas aí em Goiás e em outras partes. Eu dei para um pessoal aqui de São Paulo, de Jundiaí, que se chama Escola Paulo Freire, e eles ficaram muito entusiasmados. Então, eu acho que tem uma coisa que a gente tem que realmente espalhar e difundir, porque se Paulo Freire dizia uma coisa que eu acho importante, que é educar para a realidade, e é o que você falou no começo, qual é a realidade que nós estamos vivendo agora? Será que nós queremos educar seres humanos, formar seres humanos, ou só passar conteúdo que pode não ter significância na sua existência? Então, essa proposta de levar a meditação ou práticas meditativas, essas práticas de autoobservação e de conhecimento de si, que transcende o eu, que vai além do eu menor, elas são, para mim, fundamentais na formação de uma nova sociedade. E essa nova sociedade depende desse despertar de cada um de nós. De novo, Paulo Freire, que eu gosto muito, quando ele dizia, né, que a educação não transforma a humanidade. A educação transforma a pessoa e a pessoa transforma o mundo. Então, quanto mais pessoas nós tivermos que tenham a consciência de que pertencemos ao todo, que somos o todo manifesto, não é que somos parte do todo, cada um de nós é esse todo manifesto. E as práticas meditativas, as várias delas, o Zen é uma delas, nos faz perceber quando chegamos no que a gente chama de Samadhi, Kensho, Mesameiro, Satori, ou despertar, como nós estamos chamando atualmente, a iluminação ou despertar, é exatamente a percepção que não estamos separados de nada nem de ninguém, que a nossa vida interdepende de todas as outras formas de vida. E imagine que maravilha, crianças são muito suscetíveis de perceber, elas sabem disso. Elas percebem isso. E se nós dermos foco a esse canal de percepção que está completamente aberto na infância e na adolescência, nós vamos criar seres humanos livres e responsáveis, atuantes na realidade de uma forma decisiva para o bem coletivo, porque a gente sai do euzinho menor, que é vantajoso para mim, o que eu quero, o que eu acho. E esse conhecimento que você propõe aqui, Raquel, que beleza, nesse Crescendo Vem, as várias possibilidades de práticas de percepção, de perceber você, de perceber seu emocional. Eu conheci um professor que a Hélida me apresentou aí em Goiânia, que é o Francesc Torralba. Francesc Torralba é um professor em Barcelona, onde a Hélida da Unipaz Goiás fez a sua formação, a última formação, o doutorado, ou pós, não me lembro, mas enfim, ele fala muito sobre inteligência espiritual. Eu acho que essa proposta do Crescendo Zen tem tudo a ver com o que ele chama de inteligência espiritual, porque existem vários tipos de inteligência, né? Pessoa que tem mais facilidade para matemática, para letras, para música, enfim. Mas existe uma coisa que é comum a todos nós, que é essa inteligência do que a gente pode chamar de espírito, que são os questionamentos, até mesmo filosóficos, qual o sentido da vida, o que estamos fazendo aqui, estamos interligados e como que nos interligamos a tudo e a todos, como que aquilo que eu faço mexe na trama da existência, e ao perceber isso, como é que eu posso ser mais sutil e delicado nos meus gestos, palavras e atitudes. Quando nós falamos de inclusão, é inclusão de tudo, não apenas de outros seres humanos semelhantes, mas não iguais a nós,
porque não há seres iguais, mas incluímos toda a vida da Terra. Os insetos, as aves, as árvores, como você falou, a destruição da natureza, como dói, como dói. Algumas semanas atrás, uma vizinha, que eu não tenho contato com ela diretamente, eu ouvi uma árvore sendo serrada e como se estivesse enfiando uma faca em mim, no meu coração. Era uma mangueira belíssima, saudável, que dava frutos maravilhosos, cheia de pássaros, e ela achou que estava incomodando o muro da casa. Então as pessoas ainda trocam os tijolos de um muro por uma árvore, que é cheia de vida, de inúmeras formas de vida, não só as mangas, mas as folhas, os pássaros, os insetos. Então, se nós formos capazes de transmitir a essas novas gerações essa percepção da grandeza que é a vida, em todas as suas múltiplas formas, que nós não vamos trocar árvores por tijolos, mas nós vamos criar condições que as árvores sejam acolhidas nas nossas cidades, nos nossos jardins, nos nossos canteiros. Eles podem dar a volta nelas, por exemplo. Então, eu acredito que esse processo que hoje, agora, esse livro chegou ontem para mim, e eu falei para vocês, é uma joia. Eu não sei se vocês tiveram tempo de olhar para eles, mas a parte final diz assim, o que movimenta o mundo são os movimentos que nele fazemos. E este movimento de levar essa muda a mente, muda a gente, muda mundo, né? Que coisa bonita. Nós somos a transformação de Aditya Mahatma Gandhi, né? Somos a transformação que queremos no mundo. Mas como que fazemos isso? Não só individualmente, porque havia sempre uma ilusão de que budismo era uma coisa muito pessoal, né? Eu quero melhorar, eu vou ficar melhor, se eu ficar melhor, o mundo fica melhor. Sim, é verdade, mas esse estar melhor tem a ver com melhorar tudo à sua volta, o que você tem a compartilhar. E uma das frases que nós usamos do Zen é: receber é transmitir, transmitir é despertar. Eu acredito que essa é a nossa proposta, aquilo que nós recebemos e apreendemos através das nossas práticas meditativas, nas várias tradições espirituais que aqui estão, o que nós aprendemos e que foi benéfico, nós reconhecemos e nós transmitimos. E ao transmitir, nós despertamos e fazemos que o maior número de pessoas possa despertar para uma vida mais digna, mais leve, mais profunda, mais respeitosa. E agora a única preocupação que eu tenho, que não é uma ocupação, mas é como que nós fazemos que isso possa ser afetar e ser acessado por toda a rede pública nacional. Eu acredito que não é um projeto apenas de uma cidade, de um estado, de uma escola, mas alguma coisa que tinha que entrar no MEC e alguma coisa que teria que ser disponibilizada. Mas se ela tiver uma cara muito budista, ela não será aceita. Então, muitas vezes, tinha um grande amigo meu, que é o pai do Lama Santa, né? E que ele aqui em São Paulo foi trabalhar num CEL, um centro de atendimento para comunidades carentes, e ele foi ensinar yoga. E as crianças adoraram a aula, saíram felicíssimas, marcou de a semana seguinte, e muitas crianças não entraram na sala de aula porque disse que os pastores achavam que yoga era lavagem cerebral e que eles não deviam participar. Então nós começamos a perceber dentro do encontro interreligioso que acontecia aqui em São Paulo que existe discriminação e preconceito em relação às nossas tradições espirituais que não são compreendidas. Não é que sejam más pessoas, eles não sabem o que é o Zen, não sabem o que é budismo, não sabem qual é a nossa proposta. Então, como torná-la palatável e aceitável a pessoas que desconhecem a proposta do Crescendo Zen? Por isso eu acho importante que seja feita através da Raquel, que é uma praticante leiga, porque nós monges, quando chegamos em público, nós representamos um personagem, né, que eles falam, aquele é monge, porque ele é diferente da gente, ele raspa a cabeça, ele vive no mosteiro, é um ser humano diferente de nós. Agora, quando você pega uma pessoa que tem aparência, que ela se identifiquem mais, facilita o processo de inserção na rede educacional do país. Claro que nós vamos começar pequeno,
A gente vai começar em algumas escolas, em alguns grupos, em algumas cidades. Mas eu acho que esse projeto é maravilhoso. Ele deve ser levado para o grande público. E para isso nós vamos ter que formar professores. Criar causas e condições da formação do maior número de professores leigos que possam se identificar com esse projeto e entender a sua importância. Sei do Lawrence Freeman, que é o Dom Lawrence Freeman, que é o monge beneditino, que ele leva a meditação tanto na Austrália como na Inglaterra. E a sugestão dele é sempre esta, que antes de qualquer aula, que as pessoas se sentem e sintam o que está acontecendo, percebam. E essa percepção, como a Raquel falou, não pode só ser apenas a panda, né? Vou sentir minha barriguinha. Isso é o início, mas para nós também. Quando nós começamos práticas meditativas, primeiro a gente percebeu a respiração consciente. E depois disso percebemos que a mente é incessante e luminosa, que tem pensamentos, não pensamentos, emoções, sensações, que tem memórias, que tem ansiedades, que tem descobertas. Então isso é muito importante, de não ficar pensando que é só respirar. Aliás, hoje vários programas de televisão e propaganda falam respira, respira, né? Sim, é importante a respiração, porque a maioria das pessoas não se dá conta que está respirando e como está respirando. Mas como a Raquel falou, a gente não pode parar aí. A gente tem que abrir esse leque para que tenham outros canais de percepção também despertos. A respiração nos traz um ponto de eixo de equilíbrio, né, do nosso esqueleto axial, né, que são 80 e poucos ossos, né, do tronco, da cabeça, do pescoço, né, que dá o eixo de equilíbrio do corpo. Como teve eras axiais na história, né, e uma delas, que foi do século VIII ao século II, antes desta era, no qual surgiram grandes pensadores ao perceber a finitude e ao se questionar. Não são as deidades que decidem a nossa vida. E aí começaram a surgir países que não se comunicavam. Na Pérsia tem Zoroastro, né? Na China a gente vai ter taoísmo e confucionismo. Nós vamos ter na Grécia os filósofos gregos, Platão, o teatro grego, e nós vamos ter na Índia o hinduísmo, o brahmanismo e o budismo. Então, o budismo é uma das tradições que surge exatamente numa era axial, onde nós, seres humanos, em várias partes diferentes do planeta, começamos a nos questionar sobre o significado da existência. Isso é chamado pelo La Torralba de inteligência espiritual, que é comum a todos nós. E isso tem que ser desenvolvido. Não é uma coisa que nasci com ela e nem alguma coisa que alguém pode me dar, como Hotsu Bodai-shin, né? A mente que desperta, a mente à procura de Buda. Ninguém dá ela para você e você não nasceu com ela porque os outros não nasceram, só você. Nós podemos desenvolver. E por isso eu acho que é muito importante essas atividades de meditação que você colocou aqui, Raquel, são uma joia para a gente apresentar. E eu fiquei pensando, não são só para adolescentes, são para mim, são para todos nós. Porque nos esquecemos. Temos uma facilidade muito grande de nos acostumar e ficarmos confortáveis em algumas das práticas das nossas tradições e esquecemos a riqueza da interreligiosidade, da gente poder apreciar diferentes maneiras de conexão com a experiência mística, que na verdade é a experiência da realidade. Por isso que diziam que Mestre Dogen era um místico realista. É como que nós colocamos em prática na nossa vida, no nosso bairro, na nossa escola, na nossa família, na nossa cidade, no nosso país e no mundo. E cada um de nós que desperta vai ser um elo de transformação de toda a sociedade. Mas ao mesmo tempo não estamos sós. Porque alguns de nós querem meditar sozinhos, né? Ah, eu despertei, ficou tudo bom. Não, eu vivo em sociedade, em comunidade. E eu preciso levar aquilo que eu aprendi, aquilo que achei que é benéfico. Como é que eu posso transmitir? Não só para fazer monges e monjas. Aliás, isso não é nem a minha proposta, né? Eu não quero ter que o Brasil se torne um país budista. Estou pouco me importando com isso. Eu quero que se torne um país livre,
um país onde a educação e a cultura seja respeitada, onde as matas sejam respeitadas, os animais sejam respeitados, os seres humanos sejam incluídos com respeito, com dignidade. Isto que significa um país verdadeiro, um país onde todos crescem juntos e se respeitam. E para isso nós precisamos educar seres humanos. E é muito mais fácil educar os pequeninos do que os mais idosos. Alguns de nós já estamos tão calejados e criamos barreiras que não conseguimos aprender alguma coisa nova. Derrubar isso é mais difícil. Mas uma criança, um adolescente que ainda não criou essas barreiras que muitas vezes as famílias, a sociedade acaba forçando a tê-los, podem fazer esse despertar se espalhar com mais grandeza. Eu acredito muito na humanidade, acredito no DNA humano. O DNA humano precisa e está se transformando para que possamos sobreviver no planeta. E tenho visto algumas experiências educacionais em países mais do norte da Europa que são extraordinárias, de coletividade, decisões coletivas e todos trabalhando um pouco isto que Raquel nos traz. Como ter a percepção de si em inter-relação a tudo que existe. As águas, as montanhas, a terra, aos outros seres humanos, as diferentes culturas, as diferentes expressões de seres humanos na sociedade e no mundo, para que não haja o quê? Excessos de nenhuma parte, para que não haja bitola, porque a gente tem que exatamente tirar as bitolas das pessoas e aumentar as suas capacidades de percepção. Então, estou aqui à disposição de vocês para ouvi-los, para as propostas que tenho e agradecer muito a Raquel, que veio aqui há pouco tempo, esteve aqui em São Paulo, nós pudemos conversar, tem pessoas da minha comunidade, a monja Reishin, que bom que você chegou aqui, Reishin Sensei, que é uma pedagoga que trabalha com educação e ela trabalha com saúde pública também, com educação pública, ela trabalha muito com prefeitos, prefeituras dentro do governo do estado de São Paulo durante mais de 30 anos, fez isso quase 40 anos, então ela tem uma rede de comunicação muito importante para a gente poder levar aquilo que é benéfico, que vai melhorar a vida de cada pessoa, de cada professor, de cada professora, de cada orientador educacional, de cada diretor de escola, de cada escola, do grupo das familiares, dos pais e mestres, né, que ainda existem esses grupos. E esse processo de despertar é para criar o quê? Harmonia. Harmonia no seu organismo, no seu corpo, na sua mente, e harmonia nas relações pessoais e interpessoais. Temos que rapidamente colocar em prática em quanto mais lugares, em quanto mais escolas e quanto mais professores ficarem sensibilizados, diretores, assistentes sociais, nós vamos ter uma coisa maravilhosa acontecendo. E eu dou os parabéns e estamos juntos. Depois eu posso comentar alguma coisa, mas essa é a minha introdução. Muito obrigada pelo convite, uma honra estar com vocês. Muito obrigado, Vanja, por sua fala. Vou passar para o Fernando Leão. Vou ler a pequena biografia dele, que saiu no folder, não é? Apresentando, também bastante conhecido, ativo, não é? Professor Fernando Leão, historiador, tem atuado em educação há 30 anos, foi vice-presidente do Instituto Caminho do Meio, entidade social que é gestora das escolas Caminho do Meio, em Viamão, Rio Grande do Sul, e Vila Verde, em Alto Paraíso de Goiás. Também faz parte da comunidade ativadora do programa Escolas Transformadoras. É embaixador da comunidade Reinventando a Educação e integra a comunidade Educa com Paixão. É autor de 3 livros, praticante budista desde 2005, integra a Sangha do SEB, né, BB, Centro de Estudos Budistas Bodhisattva. Por gentileza, seja bem-vindo, Fernando. O microfone é seu para suas considerações. Queria que você contasse sua experiência, mas também, se pudesse direcionar
não é? Assim, como a gente pode se juntar, pode se fortalecer nessa trajetória diante da nossa situação, não é? Que a gente vive. Por gentileza. Muito obrigado, Monge Berti. Prazer estar de novo próximo da Monja Coen. De novo, eu digo de novo por conta de, na minha formação de yoga, ela teve parte. Apesar dela não saber, eu fui aluno do Marcos Rojo e dentro da minha formação em yoga eu tive aulas com a Monja Coen, participei de retiros com a Monja Coen de yoga e meditação. Tive essa alegria e acompanhar, né, todos os ensinamentos que a Monja Coen Roshi traz diariamente, praticamente. Então, é um prazer estar aqui. A querida amiga Raquel San, é uma amiga de coração. Agradeço esse convite, essa oportunidade de estar aqui integrando essa mesa. E fico feliz de estar, né, novamente próximo do Crescendo Zen. Tive a honra e o prazer de fazer a 4ª capa do Crescendo Zen 1, e agora estamos aqui lançando o Crescendo Zen 2, que vem o 3, o 4, o 10, 100, 1000, porque é necessário. E esse Crescendo Zen 2, ele além de tudo, ele é simbólico. No momento em que está sendo lançado, agora, 2022, sendo lançado com recursos da Lei Aldir Blanc, que poderia estar financiando escolas de tiro, mas está financiando bibliotecas, olha que absurdo, né? E financiando livros. Então, estamos usando desse dinheiro, que não é um dinheiro do governo federal, é um dinheiro nosso, né? Porque o dinheiro do governo federal vem da onde? Vem da gente, né? Então, ao fim e ao cabo, o nosso dinheiro sendo aplicado em coisas bacanas. Então, parabéns, Raquel San. Eu sei o trabalho que deu todo o processo de aprovação da Lei Aldir Blanc, e apresentar isso e ultrapassar dentro das condições atuais que a gente tem, apresentar um projeto que é um livro de meditação, né, de inspiração budista, mesmo sendo leigo. É uma vitória importante, e você merece, você realmente merece, Raquel. A ideia, né, quando a gente fala dessa perspectiva da meditação leiga, né, e aí eu vou falar da minha experiência em ambientes escolares, né, essa ideia de aulas ou práticas meditativas dentro de escolas, eu acho que, apesar de termos meditações de outras tradições religiosas, apesar de termos outros mestres de outras tradições também trabalhando com meditação, eu penso que a meditação inspirada pelos budismos, né, como diria, né, o saudoso e querido professor Ricardo Mário Gonçalves, né, que foi meu professor antes de eu ser budista, foi meu professor lá na USP quando eu estava estudando História. Eu tive o prazer de ser aluno dele, e ele falava dos budismos, não de o budismo. Mas quando a gente tem essa ideia, né, de uma tradição budista falando de meditação, eu acho que a contribuição do budismo ela é muito grande, muito importante, muito relevante. Porque tradicionalmente o budismo ele traz uma revolução pedagógica quando essa novidade pedagógica que o budismo traz é uma novidade de 26 séculos. É a novidade trazida pelo próprio Buda, o Buda histórico. Porque ele vai trazer uma proposta, né, que acaba se transformando numa religião, que é uma proposta de uma religião não revelada. Não é uma revelação,
né? O que o Buda traz é uma experiência de primeira pessoa. O Buda, ele vai falar de algo que ele experimentou, que ele vivenciou e que deu resultado. Quando a gente traz isso para a linguagem pedagógica, e a gente vai falar isso dentro de escola, todo mundo fica, uau, que maravilha! Aí se fala em metodologia de projetos, aí se fala em metodologia, hoje a moda dentro da pedagogia é falar em metodologia ativa. O que é uma metodologia ativa dentro da pedagogia, se não uma experiência em primeira pessoa daquilo que se quer aprender? O Buda já está dando essa, como diz a moçada, né? Já está dando essa letra há 26 séculos. E eu acho que essa é a grande contribuição que nós budistas podemos trazer para dentro do ambiente pedagógico, que é, além da própria prática da meditação, essa prática do conhecimento vivenciado, do conhecimento experienciado, a experiência transcendente ou espiritual, né, é uma experiência única, é uma experiência que cada indivíduo vai passar por si mesmo. Ninguém pode passar pelo outro, né? É muito interessante, né? Uma vez eu estava conversando aqui na Sangha, falando assim, olha, o Buda não ilumina ninguém. Não adianta eu ficar sentado, rezando para os Budas, para todas as deidades, para todo mundo, falando assim, eu quero atingir a iluminação. Que não vai adiantar nada. Perda de tempo, de saliva e de vida. O Buda não ilumina. Quem me ilumina sou eu, a partir da minha prática. O que também transforma, né, o budismo numa religião muito interessante, porque quem pratica o budismo não pode dizer assim, eu sou budista não praticante. A gente vê em outras tradições falando isso, né? Eu sou qualquer coisa não praticante. Se você não pratica, você não é budista. Ponto. Não tem muito o que discutir. A base do budismo é a prática. Diversas práticas, diversas correntes, diversas formas, mas a prática individual, né, de sentarmos, contemplarmos, estudarmos, meditarmos. Essa eu vejo a grande contribuição do budismo quando a gente fala em termos de educação. Esse calor, o calor da prática, sendo o direcionamento principal. Dentro dessa perspectiva, o ensino de meditação, né, ou a prática de meditação dentro de escolas passa necessariamente por um ponto relevante que a monja acabou de falar, que é a formação desses multiplicadores, facilitadores, professores, seja lá o nome que queiram dar. Eu penso que a experiência do Crescendo Zen em Goiânia é tão forte, é tão relevante, é tão bacana, pelo esforço, né, da Raquel, porque ela vai falar de meditação nas escolas em primeira pessoa, ela pratica, ela sabe o efeito da meditação nela, ela vivencia isso, então ela pode sentar com as crianças, com os jovens e dialogar com eles sobre isso. No Crescendo Zen, né, eu não vejo o Crescendo Zen como um livro que eu vá pegar, né, juntar uma grana, fazer milhares de exemplares e distribuir assim pelas escolas. Eu vejo o Crescendo Zen, né, como um caminho para essa formação de multiplicadores. Lógico, vai chegar na mão da criança, vai chegar na mão do jovem também. Mas que esse olhar fora da estrutura de Goiânia possa ser feito por pessoas que experimentaram, que sentiram na pele, na sua própria vida, o efeito da meditação. Porque faz efeito. Não é assim, não adianta. É independente, inclusive, de fé. Se você for sentar e meditar com ceticismo,
vai funcionar do mesmo jeito, ou se bobear melhor, né? Se bobear até melhor, sem essa questão da fé cega. Não, deixa eu ver se esse negócio funciona. E senta. Aí a gente só faz assim, pá, mas não é que funciona. A gente vê. Então, essa experiência em primeira pessoa de quem pratica meditação, eu penso ser fundamental na implementação de processos meditativos em escolas. Nas escolas do Instituto Caminho do Meio, né, tanto a Escola Caminho do Meio, lá em Viamão, quanto a Vila Verde, em Goiás, né, em Alto Paraíso, a gente vê essas práticas sendo conduzidas por professores que praticam, né, e isso faz diferença. Engraçado que hoje, na Escola Vila Verde, né, a gente faz a meditação, a gente começou a fazer a meditação só com os muito pequenos, quase como o Crescendo Zen. Assim. A gente começou com o pessoalzinho de educação infantil, primeiro e segundo ano. O pessoal de 4, 5, 6, 7 anos. Crianças de 4 a 7 anos. Aí eles sentavam e ficavam lá, observando a respiração, né, fazendo tudo isso. E aí o que acontece? Os alunos mais velhos, os estudantes mais velhos, começavam a perguntar para os professores, por que só os pequenos? A gente não pode participar? Pode. E aí começou a se tornar uma prática aberta. E aí os estudantes mais velhos foram chegando, timidamente, né? Chegava assim, depois da prática já ter começado, eles chegavam. E aí hoje a gente já vê não apenas os estudantes do Fundamental 1, mas também os estudantes do Fundamental 2 praticando juntos. E aí está acontecendo uma outra coisa. As práticas estão ocorrendo no primeiro horário, logo quando começa o dia. E aí a gente vai vendo assim, pais virando para o pessoal da escola, falando assim, a gente poderia ficar para a prática? E aí estão começando agora a chegar os pais. Então, agora a gente está vendo que a prática, né, de meditação na Vila Verde, ela está atingindo não apenas os estudantes, mas começa também a atingir as famílias. E, novamente, é esse movimento transformador que a meditação provoca, que vai englobando. A Escola Vila Verde ela tem essa ideia. O Lama Padmasambhava, quando ele criou, né, as escolas, e quando ele pensou a Escola Vila Verde, ele falava assim, olha, a escola não é só para as crianças. A escola é para as crianças, sim, mas também para os professores, mas também para os pais, mas também para a cidade. A escola é esse ambiente que deve beneficiar em vários níveis. Uma das coisas que o Lama ensina para a gente no SEB, né, que está assim na nossa estrutura geral, assim, é falar que a nossa ação ela age em 4 níveis. Conosco mesmo, com o outro, com a estrutura organizada da sociedade e com o meio ambiente. Esses são os 4 níveis em que a gente busca ter a nossa atenção quando a gente está praticando. E a gente busca, enquanto Instituto Caminho do Meio, o Instituto Caminho do Meio, ele é o braço leigo do SEB. De um lado tem o SEB enquanto instituição religiosa, o Instituto Caminho do Meio, ele é um braço de ação no mundo, vamos dizer assim, inspirado pelo budismo, mas não necessariamente um espaço de proselitismo. Nós sabemos, o budismo também não é uma religião proselitista, não é uma religião de conversão. Ninguém bate na porta do outro falando, olha, você tem 5 minutos para ouvir uma palavra do Senhor Buda. A gente não faz isso. Como é que as pessoas, né, nós aqui, de um país não é budista, o Brasil nunca foi budista,
Como é que esse bando de brasileiros se transforma em budista? Né? Porque a gente olha, vê exemplos e se sente tocado. Então, é dentro dessa perspectiva que funciona o Instituto Caminho do Meio, agindo não apenas na educação. O Instituto Caminho do Meio ele tem uma forma de atuação que é muito interessante. Eu queria compartilhar um pouco com vocês. Ele chega numa cidade, hoje a gente tem Instituto Caminho do Meio, se eu não estou enganado, em 8 cidades no Brasil, com nomes diferentes, tudo diferente, cada um tem um nome, né? Chega na cidade de Timbaúba, em Recife, é o Ação da Armata, né? Mas é Instituto Caminho do Meio, né? Enfim, vai tendo os vários nomes. Então, o Instituto Caminho do Meio, como é que ele funciona? Ele chega, cria-se o Instituto a partir dos praticantes do SEB e a gente fica em silêncio, né? O Instituto ele fica silencioso, observando o local, observando a região e observando as necessidades daquela região. Então, cada instituto ele vai acabar desenvolvendo uma ação muito específica. Não é todo instituto que tem escola, por exemplo. O instituto tem escola em locais que a comunidade pede uma escola. Tem atividades junto aos povos originários, em regiões que os povos originários precisam de um apoio institucional, né, de inserção. Aí aparece o Instituto Caminho do Meio. Aí tem coisas voltadas à saúde. Aí tem coisas voltadas ao meio ambiente. Existe um centro no Instituto Caminho do Meio de Alto Paraíso, que é o CEPEAS, Centro de Estudo e Pesquisas em Agricultura Sintrópica, em que a gente é um centro, né, de experimentação e de divulgação científica de atividades ligadas à agrofloresta e agricultura sintrópica. Né? Em Alto Paraíso, o Instituto ele tem uma área de 46 hectares. Nessa área está a escola, nessa área está a nossa aldeia, a gente morando e praticando, tem um templo e tem a área de plantio do CEPEAS. Então, tudo isso acontece ali. Por quê? Porque estamos no Cerrado, gente. É um local que está sob ameaça. Né? Para quem não é ali, né, do centro-oeste de Brasília, de Goiás e tal, não sabe a ameaça que o Cerrado está sofrendo pelo avanço do agronegócio na região. Se fala muito do avanço do agronegócio na Amazônia, e é verdade, mas pouco se fala do avanço do agronegócio na região centro-oeste e ocupando espaços do Cerrado. E aí a gente age a partir disso. O Instituto tem assento no Conselho Municipal de Educação? Tem, lógico, mas também tem no Conselho da Mulher, no Conselho da Criança e do Adolescente, no Conselho da UNB, né? O Polo UNB Cerrado, o Instituto Caminho do Meio tem um assento lá. No Parque Nacional das Chapadas dos Veadeiros, o Conselho do Parque, o Instituto está lá presente. Conselho do Meio Ambiente, estamos lá. Ou seja, né, novamente é isso. Quando a gente ouve, né, no budismo tibetano, né, Chenrezig, o Bodhisattva da Compaixão, Avalokitesvara, Kuan Yin, né, mas Chenrezig, dentro da tradição tibetana, o nome Chenrezig significa aquele que ouve os sons do mundo. Eu acho isso lindo, né? Aquele que ouve os sons do mundo. A ação de Chenrezig é, em primeiro lugar, ouvir. Ouve e age. Ouve e age. E dentro dessa perspectiva, o Instituto Caminho do Meio vai nessa direção também. Ouve e age. Ouve e age. A partir de necessidades específicas. E aí, como o SEB é muito grande, né, e a gente tem muitos talentos dentro do SEB, então a gente ouve e fala assim, eu não entendo nada disso. Mas tem fulano lá em algum lugar que é dessa área. Beleza, vamos conversar com ele, vamos ver o que ele pode fazer.
Então, essa troca, essa mistura, essa criatividade, que eu acho que é uma boa coisa, né? Criatividade. No budismo tibetano, né, se trabalha uma das grandes práticas, as práticas principais do Vajrayana, qual é? É visualização das deidades, né? Faz todas as práticas de sadhana com visualizações e tal. No Seva a gente não vai muito nesse caminho, mas esse processo de visualização é um projeto de criar com a mente. Quando um praticante Vajrayana senta e visualiza, ele não está tendo uma ilusão, ele não está tendo um delírio, ele está criando um mundo, ele está criando terra pura ali na frente dele, né? Uma das práticas que a gente faz no SEB, que envolve visualização, é a prática chuva de bênçãos, em que a sadhana começa assim: perante mim, em minha forma ordinária, está o lago da Nacoxa de Orgem. Está ali, verdadeiramente, de verdade, o lago da Nacoxa de Orgem está ali, o lago onde nasce Padmasambhava, onde nasce Guru Rinpoche. Essa prática de criação, a criatividade a serviço de um mundo melhor, criatividade a serviço da criação, né, da formação de terras puras por onde a gente passa. Eu acho isso uma boa coisa. Eu acho que essa possibilidade de ação no mundo é uma possibilidade real para nós budistas. Eu muito pouco, eu imagino a quantidade de cobrança que a monja deve ter quando ela se posiciona e fala assim: nossa, monja, você não deveria falar isso. Nossa, monja, não fica bem a monja falar disso ou daquilo. Eu ouço isso, que dirá a monja, né? Mas se a gente não muda, né? Se a gente não tiver uma proposição, né, que o grande mestre do Zen vietnamita Thich Nhat Hanh propõe, que é um budismo engajado, né? O budismo é engajado. Buda foi um budista engajado, o Buda histórico. Ele propôs mudanças profundas na sociedade. Ele propôs mudanças profundas na economia, propôs mudanças profundas na política. Existem sutras do Buda ensinando os reis como governar. Puxa vida! Não é pouca coisa. E isso indica para a gente que, sim, nós, enquanto budistas, temos também que nos movimentar nesses vários âmbitos, né, que Berti Sensei pontuou na fala dele. E eu penso que essa ideia de uma meditação leiga é um excelente meio hábil, um excelente caminho. Agradeço novamente e me ponho aqui à disposição do que vocês precisarem. Obrigado. Obrigado, Fernando. Muito obrigado. Eu vou encaminhar as perguntas. Não somos tantos na sala. Vou pedir para a Tchushin me ajudar, e Raquel. A gente pode colher perguntas pelo chat aí, né? Escrevendo. Não sei se dá para pegar a pergunta do pessoal que está seguindo pelo YouTube, mas pelo menos aqui acho que dá. Eu posso inclusive abrir, seria interessante. Não somos tantos, eu posso abrir, não é? Para algumas pessoas se manifestarem, alguns minutos, aí coloca a pergunta para um, para dois ou para os três, fiquem à vontade. Se tiver alguém que queira se manifestar, tentem ser bem precisos, né? Que aí a gente abre espaço para mais pessoas falarem. Por gentileza. Alguma questão? Temos tantas.
Boa noite. Só para informar, no YouTube o pessoal está acompanhando, tem bastante gente lá, mas lá não está com chat. Então, se me permitem, eu vou abrir as perguntas rapidamente. Eu queria perguntar para a Kyo-San, porque ela falou que os alunos antigos demandaram, né, a continuidade das atividades, né? Primeiramente, parabéns assim pelas falas, foi muito proveitoso e isso mostra que meditação não é uma mera prática isolada, né? E como ela tem impacto no mundo, né? De fazer com que nos despertemos para agir, de fato, em pontos sociais, em familiares, etc. Mas, Kyo-san, você falou que seus alunos mais antigos estavam demandando que as atividades continuassem. Então, queria que você, baseado nessas experiências e falas dos mestres aqui agora compartilharam com a gente, como é que você percebe, então, nesses seus alunos mais antigos, as marcas do projeto neles? Porque o que a gente que acompanha, né, desde o primeiro livro, o que é mais sempre converso com a Eco-san sobre isso, que o mais impressionante do projeto Crescendo Zen é que não é um projeto de proselitismo, não é um projeto de relaxamento, não é um projeto daquela atenção plena comercial, é um projeto de formação de seres humanos, né? De expressarem-se como seres humanos verdadeiros, no Zen, como a gente diz, o si mesmo verdadeiro. Então, como é que ele chega essas marcas que você já colocou nesses seus alunos mais antigos, em como eles estão agora? Se é possível fazer uma leitura disso, se você percebe essa influência positiva, como é que isso chega para você? Obrigado. É muito forte, assim, a gente sabe como é que as marcas mentais funcionam, né? A gente tem um relativo estudo dos depósitos de consciência, né? E é muito impressionante, assim, porque a gente não tem medida disso no Brasil ainda, porque a minha intenção é que o Crescendo Zen passe por um estudo de longo prazo, numérico, né? A gente precisa ter números. Nos Estados Unidos, o Inner Kids já tem estudos, pesquisa científica em cima de projetos de meditação com crianças. Como que as crianças estavam quando eram crianças e como que elas estão hoje em dia, que tipo de escolhas elas estão fazendo, que tipo de marcas ficaram. O Inner Kids já tem esses números. Eu tenho uma psicóloga e uma antropóloga que já me acompanham há algum tempo, mas a gente ainda não deu continuidade por falta de tempo mesmo, minha, assim, eu sou extremamente sobrecarregada, porque eu não dou conta da demanda que o Crescendo Zen, eu tenho, né, muita demanda. Mas é muito impressionante, assim, Shoshin-san, eu sempre entendi o Crescendo Zen como um movimento, né? Eu nunca entendi ele como uma coisa isolada, técnica, que vai lá, faz uma barriguinha de panda. Claro que os pandas são o carro-chefe e as crianças ficam absurdamente encantadas, porque tem todo um cenário por trás que eu construo com elas, né? E a gente vai realmente construindo essa mente juntas. Mas tem alunos que, depois de 5 anos, assim, o livro de Saikao Aroshi, por exemplo, que é uma história de vida e morte, né? Aquele livro de criança, O Peixinho Tarô, é história de vida e morte. Então, o Crescendo Zen trata de questões profundas com as crianças como vida e morte. E depois eu tenho alunos um aluno especificamente, assim, essa é uma pergunta que eu tenho um número para dar disso, né? Uma criança que em 2016 teve essa aula e o ano passado, em 2021, ela me fez a história da vida e morte de Buda inteira desenhada de novo. Ele não esqueceu disso, de uma aula que a gente teve em 2016. Então, assim, são essas marcas que o Crescendo Zen tem criado, né? Esses pedidos das crianças, eles não são... Isso ocorreu num determinado momento, né? Mas, rotineiramente, eu tenho esses pedidos. Uma escola em específico aqui em Goiânia, que é a Escola Aldeia, que é uma escola maravilhosa, uma escola absurdamente à frente, assim, do nosso tempo. Todas as temáticas atuais ela aborda com as crianças hoje em dia.
e eu tenho aulas fixas lá só nas turmas do primeiro ano, da primeira etapa do Crescendo Zen, que é essa parte densa. Eu preciso ficar com as crianças por no mínimo um ano para inserir os conceitos que eu quero que eles guardem, né? Essas sementes que eu quero que fiquem lá guardadas com eles. E as outras turmas, do segundo ao quinto ano, todos os alunos são meus alunos. Eu tenho quase, mais ou menos, 120 alunos nessa escola. E a aula é um rodízio. Então, cada semana eu entro em uma das turmas, porque eu não tenho tempo de entrar em todas ao mesmo tempo. E todos os dias eu chego na escola, todas as turmas, aluno vem correndo, perguntando, hoje é a minha aula? Hoje é a minha turma? Que dia que é a minha turma? Então, assim, essa demanda humana, né? Porque não é especificamente das crianças. As crianças, elas, eu te amo, é o que eu mais escuto todos os dias, né? Então, assim, eu tenho sido alimentado com isso, né? E eu falo a mesma coisa. Eles amam o lugar para onde a mente deles vai, né? Quando eles me veem, eles falam, eu quero ir para aquele lugar. Crianças de 3 anos que não sabem, às vezes, o que elas estão fazendo dentro da sala de aula, atravessam o pátio correndo e me agarram nas pernas, abraçado, e vai andando assim, manco, porque querem ir, brigam para ser primeiro na fila, para ficar do meu lado também, né? Porque eu tenho uma aptidão mesmo com criança nata desde sempre, mas é o lugar que elas acessaram. Ali acontece alguma coisa boa com a minha mente. Eu não sei o que é, mas eu quero ir para lá. Pelo amor de Deus, me leva para esse lugar. Eu entendo essa resposta que eu tenho deles, né? Esse pedido das crianças há algum tempo atrás é um pedido das famílias também, porque e das escolas, porque, como o Fernando Leão falou, o movimento começa a se estender. E aí as famílias começam a participar disso também, porque a criança quer repetir aquilo em casa. Então, tem pai que me liga e fala: esse menino está com o ouvido tampado aqui, mastigando, Raquel, o que, que é isso? Ou liga para a escola, eu falo: plena atenção alimentação, está escutando o som dos alimentos, isso faz parte da nossa aula, né? Então, eu chamo as famílias para dentro da escola e explico o Crescendo Zen, porque tem alguns movimentos da criança que eles vão fazer em casa que os pais vão falar: essa criança está louca, né? Está tampando o olho para comer, está tampando o ouvido para comer, põe bicho em cima da barriga, quer andar com o bichinho para todo lado, né? Esse é o movimento no plano sutil funcionando dentro da linguagem delas, né? Das crianças. Então, essa demanda existe muito, e tem esse movimento, principalmente, eu fico muito tocada com ele, porque vem avós. Na festa junina agora, as crianças traziam os avós para me conhecer. Trazia o vovô, trazia a vovó, e aí, para me apresentar, assim, era muito importante, né? Tipo, essa figura é muito importante, né? Não sou eu, é o que eles têm sentido, né? Então, assim, essas respostas, as respostas que eu tenho do Crescendo Zen são essas, assim. E esse livro especificamente, escuto muito das famílias, eu também quero crescer Zen, né? Eu falei, eu fiquei crescendo Zen lá na Unipaz 10 anos, eu vou voltar com o grupo agora da Unipaz, em agosto, vou conversar com a Hélida, a gente parou, né, por causa da pandemia, eu quero retornar, tem muitos adultos pedindo, muito, por isso, as famílias querem fazer, tem mães que me ligam, eu estou desesperada, eu preciso fazer meditação, mando aquele vídeo básico do Lama Santa, mando o Zazen da Monja Coen, para todo mundo aquele link do YouTube, e elas falam, eu preciso de orientação, eu não consigo fazer isso sozinho, então eu vou voltar com esse grupo na Unipaz para isso, para atender essas pessoas, é isso que a gente está tratando aqui hoje, né? Como acessar essas pessoas, doar de forma laica, sem o contexto tão organizacional da Sangha, né, que a gente tem, tão formal, porque a demanda hoje não é essa, né? Nosso país está muito sofrido, as pessoas estão extremamente adoecidas, precisando de ajuda, eu tenho visto diariamente nas escolas. As professoras, quando eu busco, né, salas são muito grandes, as turmas são menores, então eu chamo de 6 em 6 ou de 8 em 8, elas falam, eu quero ir também, as professoras falam, né? Eu quero ir, deixa eu ir para essa sala, né? Deixa eu ir fazer isso. Então, assim, é uma demanda humana, né? É uma demanda humana, desde 3 anos de idade até qualquer idade que seja. E essas marcas são muito. Caiu de Raquel. Congelou, né? Oi? Congelou, não foi?
Vamos adiante. Vamos adiante. Assim, Xoxi, a gente Não tem tem que saber. nenhuma questão? Eu vou colocar uma para Fernanda e para a Monja Cohen, por gentileza, que é como que nós podemos articular para ganhar força, um pouco da questão do início, essas diversas experiências, essas trocas. A Monja Cohen tem uma tradição enorme nessa direção, Fernando também acabou de relatar. Como que isso, como na perspectiva de uma tradição de meditação vinda do budismo, como é que a gente pode articular isso para que a troca de experiências se manifeste e seja mais eficaz, vamos dizer assim, não é? No sentido de construção propriamente dito. Por gentileza, vou começar pela Monja Cohen, depois Fernando. Você pergunta realmente uma coisa difícil, né? Como é que nós vamos fazer com que todos os seres despertem? A gente fala quando o Buda encontra outro Buda, essa pergunta que faz, né? Tem sido fácil fazer com que todos despertem? Quer dizer, como é que nós vamos levar isto para que mais... Eu acho que, no momento, o que nós temos é esse boca a boca, é as pessoas, as experiências das pessoas sendo transmitidas e tornadas públicas. Quanto mais a gente puder publicitar que isso existe, que está acontecendo e que é bom, e que não é só budista, é para qualquer pessoa, pode ser de qualquer tradição espiritual, e que a capacidade da meditação é uma capacidade da mente humana, que foi deixada de lado e que nós estamos trazendo de volta, porque ela beneficia a todos. Aquele autor de Israel, que escreveu Homo Sapiens, Homo Deus, ele fala sobre isso, que ele aprendeu a fazer meditação vipassana, e ele diz que desde então ele descobriu que essa será a grande transformação da humanidade. Essa confiança de que o processo meditativo é alguma coisa que transforma a realidade, a maneira de viver e estar no mundo, independentemente de qual tradição espiritual. Então, como que a gente desenvolve isso? Como é que a gente chega lá? Eu acho que tem que fazer projetos, sim, projetos públicos. Eu gostaria que a Monja Reishin falasse um pouco, porque ela trabalha com coisas públicas, né? Se você pode falar um pouquinho do seu trabalho nas prefeituras, no governo de São Paulo, que é uma coisa que pode ser inspirador. Por favor. Boa noite. Que horror, que alegria estar vendo o seu fruto, criando essa teia, essa rede agora de compartilhamento. Obrigada por esse meio expediente budista. Eu sou budista, roxamente budista, e a gente quer evitar que é budista, a gente fica driblando as linguagens e as palavras, budismo leigo, budismo monástico, é uma grande questão aí, budismo moderno, budismo antigo, é uma grande confusão que a gente fica ainda transitando hoje em dia, né? Mas em relação ao trabalho com as prefeituras, políticas públicas, a gente primeiro tem, como a que o Rô com certeza está desenvolvendo, a linguagem, ela vai até a criança, ela vai no universo da criança, não, ela fala a partir do universo da criança. Esse é um método pedagógico fundamental, como Paulo Freire fazia, né? Ele vai falar tijolo. Ele não vai falar de maiêutica de Sócrates. Ele vai falar de tijolo. Qual é a palavra que o outro cria imediatamente uma empatia com você? Qual é a palavra que é a educação? Quando a gente estava com os prefeitos, prefeitas, vereadores, vereadoras, agentes, secretários de meio ambiente, secretários de educação, qual é a palavra? A palavra é quais são as suas necessidades. O que precisa melhorar na sua cidade? Então, a gente precisa antes ter uma escuta. Nós precisamos ter uma escuta para ouvir o que vem dessas necessidades e é a nossa atuação. E nesses anos com as prefeituras e municípios, né, eu atravessei essa coisa do preconceito político, que existe muito grande, e a sociedade está muito amalgamada nisso, que político não presta, né? Até a religião não presta, porque hoje até nós temos medo de falar a palavra religião, né? Então temos que tomar muito cuidado, que religião nós estamos falando. Então, nesse jogo de preconceitos e do cuidado da palavra
politicamente correta, nós deixamos de viver as experiências das necessidades. E eu acho que esse recurso que o Rô está iniciando, esse trabalho que ela faz, porque é sempre um começo, né, Kyo-san? É sempre um meio expediente de lidar um universo que está em mudança constantemente. Esse livro é o volume 1, 2, 3, porque a realidade é 1, 2, 3 e é 0 também. Então, é um livro que é mais um facilitador de um sentido de existência. E nessa convivência com o setor público, eu consegui perceber como a gente deve fluir para essas diferentes realidades, né? E que se interdependem. Aí que vem uma questão que me questiona muito, e por isso que eu gosto muito do tripé da Soto Shu, da Soto Zen, que é direitos humanos, paz e meio ambiente. Por quê? Nessas 3 dimensões, existe o quê? Os conceitos que Shakyamuni Buda acessou, da lei da causalidade, da interdependência e do não-eu. E eu queria saber como é que eu trabalho com o prefeito o conceito de não-eu. Como é que eu trabalho com as políticas públicas que trabalham a violência, com as secretarias de educação, desenvolvimento social, saúde, sem uma visão de interdependência? Como é que eu trabalho os conselhos municipais, que são compartimentados, numa visão interdependente? Eu sou uma budista que usa os ensinamentos de Shakyamuni Buda, que são muito claros, que são uma joia. Para mim, os ensinamentos de Shakyamuni Buda são a grande ferramenta da mudança de um paradigma de visão de mundo, né? Então, eu acho que a gente precisa conversar um pouco mais que pedagogia estamos desenvolvendo, sendo que somos, sim, de uma tradição budista. Eu posso falar de meio ambiente no CONSEMA, no Conselho Estadual de Meio Ambiente, mas se eu tenho um olhar interdependente do não-eu, da lei de causalidade, a minha fala vai ter uma estruturação diferenciada. Então, a nossa pedagogia, eu acho que ela tem que ser mesmo pensada com muito carinho, muito cuidado, né? É uma questão que eu penso muito. E o que a Kyoho faz, ela cria causas e condições para esse movimento reflexivo, o impacto da experiência. Exatamente, o Zen é muito isso, a experiência, como o Fernando colocou, a experiência. Mas eu acho que a gente pode colocar um pouco mais nesse processo, sabe, Fernando? Sabe? Porque a gente tem um estudo dos ensinamentos de Buda, e esses ensinamentos de Buda nada mais são que o despertar, né? As experiências que ele nos ensinou são as ferramentas do despertar. Bom, é por aí. E nesses anos, como a Marushi falou, na área pública, eu sempre fui muito livre e fluindo com as diversas realidades, e sempre com grande apreciação, grande curiosidade, criatividade e muito ânimo. As pessoas, mas como é que ela pode? 39 anos no governo, ela está felizinha, alegrinha, acreditando. Falei, pois é, você adquire uma autonomia de que é possível fazer a transformação sem preconceitos. É por aí, né? Mas é isso que eu só quero parabenizá-la, viu? Você vai criar o volume que é o 8 deitado, né? Não é nem 1, nem 2, nem 3. É aquele 8 deitado, né? Que é o infinito. Ô, Jacoline, quer continuar? Maravilha. Fernando, por gentileza. Bom, esse é um desafio, né, Berti Sensei? Como capilarizar isso? Como capilarizar um conhecimento budista, né, estamos falando então de budismo, dentro de uma sociedade não budista e que muitas vezes tem um certo preconceito contra religiões não cristãs, né? Se a gente chega ao ponto de falar que o budismo é uma religião ateísta, então pior ainda, as portas não só são batidas, como são trancadas, né? E chamem, né? Vamos fugir para as colinas, os bárbaros estão chegando, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, a gente precisa, né, pensar nessa capilaridade, e eu também me vejo como, né,
um budista entusiasmado pelo budismo, mas eu tenho uma visão um pouco mais pragmática, sabe, Henshin Sensei, dessa questão de que precisamos encontrar meios hábeis. Shakyamuni Buda encontrou meios hábeis para falar do seu Dharma dentro de uma cultura védica. Ele lançou mão de bases védicas para falar do Dharma que ele traz. Quando ele vai falar dos 5 agregados, ou dos 5 skandhas, isso é um conhecimento tradicional, pré-Buda. Mas ele vai falar dentro de uma cultura, uma coisa... Sempre quando eu estou conversando sobre o Dharma, dentro da Sangha, alguma coisa assim, eu falo assim, o Buda é um homem do seu tempo, do tempo dele. Ele lança a mão da cultura em que ele nasceu. Ele foi treinado na religião da época. E por ele ter sido treinado na religião da época, ele consegue absorver essa linguagem que faz com que ele seja compreendido e aceito, mesmo sendo tão revolucionário. Eu penso que, nesse ponto, a gente poderia ser um pouco assim também. Né? Lógico, não vamos falar de Cristo ou de algo nesse sentido, mas eu penso que é muito mais importante do que a forma é o conteúdo. Né? Pensando em semiótica, pensando em McLuhan, né? Eu creio fundamentalmente, né, na questão de budismo e educação, de que o conteúdo é mais relevante do que a forma. Né? E aí eu penso que a gente poderia... Né, eu penso que o grande ponto é utilizarmos da experiência da Raquel San em Goiânia, da visibilidade, fazer tudo isso que a monja Cohen falou, né, que essas experiências tenham visibilidade. A partir daí, a gente cria uma rede de interesses. Essa rede de interesses, por sua vez, vai gerar esse interesse em conhecer mais próximo. E aí a gente pode pensar, né? Olha eu aqui dando trabalho, dando serviço para a Raquel San, né? De criar um curso de formação de facilitadores específico para a metodologia Crescendo Zen. E aí o que a gente vai fazer? Cria esse curso, professores vêm beber nessa fonte e eles se tornam os multiplicadores. E que, né, já que a Raquel San quase não tem nada para fazer mesmo, está aí na vida boa, ela pode eventualmente percorrer, acompanhar isso, ver como é que isso está sendo implementado, garantir uma certa coerência no processo. Mas é importante que esses facilitadores sejam treinados nessa metodologia. Né? Eu penso que nessa condição, né, ainda não falei com ninguém do Instituto, mas eu penso que o Instituto Caminho do Meio ele tem como auxiliar a Raquel nisso, né? Uma vez que o Instituto Caminho do Meio tem essa expertise em formação de professores através do curso Vivendo a Vila Verde, que era um curso de formação de professores para o modelo da Vila Verde. Eu penso que essa estrutura pode ser pensada em conjunto com a Raquel, com certeza, né? E aí a gente criar uma ideia, né? Assim, vamos fazer um curso. Tá, um curso de quanto? Vai ser um final de semana? Tá bom? Não, um final de semana é pouco. Tem que ser de 15 dias, 20 dias, tá? Né? Então, a gente pensa, inclusive, períodos. Porque, por exemplo, a gente pode fazer isso lá em Alto Paraíso, temos alojamento para isso, podemos receber os interessados? Podemos. Então, vamos fazer uma coisa assim, né? Vamos dar esse curso dentro do templo, vamos dar o curso junto com a escola, vamos fazer o quê com isso tudo? Ótimo, perfeito e maravilhoso. Né? Então, a estrutura existe, a expertise existe, né? Mas eu penso que existe um passo anterior a isso tudo, que é essa questão realmente da visibilidade
de dar o conhecimento de que está acontecendo isso, que isso está rolando e está tendo resultados fantásticos. Bom, a Raquel, né, já falou um monte aqui sobre isso, né? E, a partir daí, gerar esse interesse, né? Mercadologicamente falando, né? Gerar essa demanda por esse curso. É importante que as pessoas se interessem e queiram. Vamos fazer. Podemos, depois, criar parcerias com secretarias de educação, secretarias estaduais, secretarias municipais. Tudo isso é possível, né? Há menos de um mês, o Instituto Caminho do Meio Alto Paraíso recebeu o reconhecimento de instituição de utilidade pública, né? E isso facilita muito os trâmites, né? Dessa relação com os entes públicos. Então, eu penso que é isso. Pôr na vitrine, dar a divulgação, gerar um interesse e oferecer essas formações. E não apenas as formações, né? Depois a gente tem que ficar acompanhando, porque não é simplesmente fazer um curso de sei lá quanto e tá bom, vai. Né? Vai, Carlos, vai ser gosto na vida. Não é isso, a gente vai acompanhar e vai ver um pouco tudo isso. Advertir, posso falar um pouquinho? Alô? Posso falar um pouquinho aqui, Advertir? Sim, claro. Deixa eu abaixar minha mãozinha aqui. Os meus alunos que ficam fazendo para cima e para baixo quando é online. Mas é exatamente isso. Eu precisava, a ideia do Crescendo Zen, eu caminho com o Crescendo Zen com bastante cuidado, para ele não cair no mundão que a gente não quer que ele caia, né? Uma venda pura e simples, ele poderia ser isso, né? Então, eu precisava dar vazão ao conteúdo primeiro, né? O que é que eu tenho de conteúdo para ser divulgado? É isso. O que é que eu tenho de experiência, né? De prática? É isso. Isso aqui, na prática, foi exaustivamente testado. Exaustivamente, todos os dias em sala de aula. Então, o livro 1 e o livro 2. Isso aqui funciona na prática, ponto. O próximo passo é exatamente esse, curso de formação do professor, porque assim, é um ano, né, para sair um livro. Então, o ano de 2020 foi o primeiro, que foi muito trabalhoso. 2022 inteiro, este aqui, para sair agora em 2022. 2023 é o curso, é a prioridade. Eu recebi um puxão de orelha do Gabriel Salomão. Monja Cohen, eu conversei com a senhora sobre o Gabriel Salomão quando eu estive aí em São Paulo. É uma sumidade em Montessori no Brasil. Ele está aqui na sala e ele falou, Raquel, isso você precisa. Ele faz cursos de formação em Montessori muito densos, muito profundos, tem ampla experiência nisso. Ele falou, você precisa estruturar seus cursos. Eu falei, eu sei, só que eu não dou conta de fazer tanta coisa, né, ao mesmo tempo. É a próxima etapa realmente. E eu queria aproveitar para pedir o Gabriel Salomão para falar um pouco, comentasse um pouco sobre o silêncio do Montessori, né? E o Montessori como uma abordagem compatível com a meditação. Se você pudesse falar um pouquinho sobre isso, Gabriel, bem-vindo, querido. Boa noite. Vamos lá. Como budista, gente, eu sou um budista muito fajuto, então a minha fala vai muito mais na direção da educação mesmo, tá? Eu pratico meditação e tudo, mas neste meio aqui de todo mundo que está aqui, a minha fala vai realmente na direção da escola, tá? Montessori é uma abordagem pedagógica que trabalha de educação infantil até ensino médio. No Brasil, a gente tem muito mais educação infantil do que as outras faixas etárias. E eu acho que tem duas coisas em Montessori que são muito aproveitáveis para o projeto do Crescendo Zen e que estabelecem diálogo de forma interessante. Para não perder o fio da meada, uma dessas coisas é o formato das formações que a gente tem em Montessori. A formação em Montessori não é uma formação conteudista, ela é uma formação de transformação do ser humano. Então, não basta ter encontros em que a gente transmita ali meia dúzia de informações para o professor poder botar em prática. A gente tem que trazer uma série de práticas de transformação interior mesmo, para que se olhe a criança de uma nova maneira, para que se olhe a criança com
o olhar de descoberta que a Montessori nos trouxe. E a gente muitas vezes tem formações espaçadas em que a gente se encontra com os professores por um período, aí a gente fica longe por um tempo, se encontra de novo, fica longe por um tempo, se encontra de novo. E nesse meio tempo o professor pratica uma série de coisas. E aí ele vai chegando mais maduro para cada estágio da formação. E nos países em que Montessori é mais consolidado, a gente vai tendo encontros anuais de... Eles chamam de refreshment, que é uma reciclagem, ou alguma coisa assim. Então, isso foi uma coisa que pensei para o Crescendo Zen, porque é um formato de formação que não basta trazer conteúdo, né? Na verdade, o conteúdo é secundário diante da experiência que se tem que desenvolver e da visão de mundo que se tem que desenvolver. A Montessori teve um trabalho de constituição do método hoje, de uma abordagem pedagógica, mas no começo não era. No começo era um trabalho de observação do ser humano. E eu gosto muito de fazer a comparação do trabalho que o Buda histórico faz com o trabalho que a Montessori faz, porque o Buda investiga a humanidade olhando para dentro, olhando para si mesmo. E a Montessori investiga a humanidade olhando para a criança. E eles chegam, em vários pontos, a conclusões muito parecidas. Em vários momentos diferentes, a conclusões muito parecidas. Uma das coisas que acontecem, não quero dizer com isso que Montessori seja um método budista, não é isso, é que há pontos de diálogo. Uma das coisas que acontecem com a Montessori é que ela pega um bebê no colo e esse bebê está em silêncio, ele está muito tranquilo, e ela leva esse bebê para a sala das crianças que tem ali entre 3 e 7 anos de idade, todas mistas na sala. São aproximadamente 60 crianças na sala. Então, você pode imaginar o potencial de ruído que isso tem. Só que essas crianças elas não têm aula, elas têm atividades para fazer. Elas têm uma sala cheia de coisas que elas podem escolher para usar. A gente chama isso de trabalho. E essas crianças, então, se concentram. Se você já viu uma criança fazendo uma dobradura, talvez, ou uma criança construindo uma ponte com galhos, ou qualquer coisa assim, ou aquela criança que vai até a cozinha e tira as frutas da fruteira, essa criança ela fica em um silêncio concentrado. E quando a Montessori leva esse bebê para a sala, ela desafia as crianças da sala a fazerem silêncio, do mesmo jeito que esse bebê faz. Ela chama esse bebê de mestre. E as crianças da sala fazem, então, um esforço para ficarem absolutamente imóveis, como aquele bebê estava, e fazerem silêncio. Aquilo é uma delícia para as crianças, para a Montessori, a sensação é muito boa, e ela decide, então, implementar aquilo como uma prática permanente das salas de aula dela, que não serve para tranquilizar as crianças e não pode ser usada para tranquilizar as crianças. O propósito dessa prática, que ela vai chamar, então, de lição do silêncio ou jogo do silêncio, é pegar as crianças que já estão se concentrando na atividade e conduzir essas crianças à concentração na imobilidade. Então, é elevar essa concentração da ação para algo muito parecido com a meditação, em que essas crianças ficam completamente paradas, prestando muita atenção no seu corpo e em total silêncio. Eu vou ler 2 pedacinhos da Montessori, porque eu acho que o diálogo é tão grande, tão grande, tão grande, e Raquel, você tem vivenciado isso, né, em escolas montessorianas e tudo. Ela fala: é necessário ensinar o silêncio às crianças. Para isso é necessário executar diversos exercícios que contribuem surpreendentemente para criar nos pequeninos uma capacidade de autodisciplina. Ela fala: eu chamava a atenção das crianças pedindo-lhes que mantivessem silêncio comigo. Mas ela não começa no silêncio, começa na atividade livre e espontânea das crianças, que vai conduzindo a calma e a concentração, e então é possível chegar ao silêncio, né? Que, de novo, eu acho que dialoga muito com etapas que você propõe no Crescendo Zen, né? E aí ela acredita, no começo,
bem no comecinho da constituição do método dela, que isso é um desafio tão grande para as crianças que talvez não seja gostoso para ela. Então, ela dá prêmios para as crianças. Ela vai dar docinho, bombom para as crianças que conseguem manter o silêncio. E aí ela descobre que isso é uma bobagem. E eu quero ler esse pedaço para a gente, porque é o tanto que as crianças gostam do silêncio. Esse exercício encantava as crianças, ela fala. Os rostinhos compenetrados e a paciente imobilidade revelavam a fruição de um profundo prazer. De início, quando ainda a alma infantil me era desconhecida, tinha pensado em mostrar bombons e brinquedos, prometendo-os à criança chamada, supondo que os presentes constituiriam um necessário atrativo para a obtenção de tais esforços, mas bem depressa me apercebi de que esse processo era inútil. Após a superação de seus esforços, as crianças atingiram um estado de emoção, de alegria e fruição do silêncio, assim como os viajantes de um navio ao chegarem ao porto, felizes por terem experimentado qualquer coisa de novo e ter reportado uma vitória. Essa era a sua recompensa. Elas esqueciam a promessa dos bons, não mais se preocupando com os presentes prometidos. Então, a gente tem uma história de, no mínimo, um século de silêncio na escola em Montessori, de atividade, que eu não vou chamar de meditativa, porque pode ser muito chamar de meditativa, mas de uma atividade que se aproxima da meditação desde 1906 nas escolas montessorianas, e hoje a gente tem 25 montessorianas no mundo, que não é tanto quanto a gente gostaria, mas é alguma coisa. E toda vez que a gente conversa, Raquel, ou que eu leio o teu livro, ou que eu recomendo o teu livro, eu fico sempre pensando que essas coisas tinham que vir amarradas. Assim, eu acho que a gente tinha que ter Crescendo Zen dentro dos cursos de Montessori, entendeu? Para que a gente tivesse abordagens interessantes da lição do silêncio para trabalhar continuamente com as crianças e, ao mesmo tempo, o conhecimento pela comunidade budista como um todo, né, que aprecia a meditação como caminho, de que existe uma pedagogia que incorpora esse silêncio como parte constitutiva da própria pedagogia, não como uma prática externa que a gente vai anexar ali, mas como uma coisa que faz parte da própria pedagogia. Então era isso, pronto, falei. Era esse pedacinho que eu queria trazer. Maravilha. Eu vou encaminhando. Se tiver alguma pergunta, claro, podemos abrir. Tem alguma pergunta, alguma observação? Eu tinha uma outra, mas praticamente foi respondida pela monja Reixin e o Gabriel Salomão. A pergunta e também parte pelo Fernando na fala, enfim, de vocês todos, que era assim, entre as experiências educacionais, tendo por base a meditação no budismo, a gente possui duas variantes, tá certo? Umas são as experiências que vão acontecendo, experiências metodológicas, e a outra, aí seria a pergunta propriamente dita, que é o desenvolvimento da linguagem conceitual no encontro de perspectivas filosóficas e de ensinagem das tradições budistas, orientais, portanto, e as ocidentais. Isso foi passado, claro, num curto espaço de tempo, mas razoavelmente bem colocado, tanto pelo Gabriel, tanto como pela monja Reixin, o Fernando também e a monja Cohen, não é? Isso é muito importante, os dois aspectos precisam ser considerados, porque tenho a impressão que é daí que se abre a possibilidade de descobrirmos os meios hábeis, senão a gente não desenvolve linguagem, não é? Como bem ponderou a monja Reixin, foi bem precisa sobre esse aspecto, como o Gabriel também. Eu vou encerrar, eu vou ler algo que me é muito caro, eu gosto muito, que é o final do livro, não é? De que horror, que vai bastante ao encontro, não de encontro, ao encontro das falas aqui hoje, e que ela denomina também de um modo muito interessante, chamado Os Incomensuráveis. Não estou dando spoiler do livro, mas, enfim, é a página 44. Então, ela começa assim:
que todas as pessoas encontrem a felicidade livre de obstáculos, sempre para o outro. É praticamente Canon, que eu gosto bastante quando o Fernando disse aquele que ouve os sons do mundo. Isso é absolutamente encantador, né? É como se ela estivesse falando aqui, que todas as pessoas encontrem a felicidade, que todas as pessoas sejam capazes de reconhecer as sementes de alegria por elas mesmas, que todas as pessoas possam viver em equanimidade, livre de agressões e de preconceitos, que todas as pessoas superem o sofrimento, que todas as pessoas encontrem as verdadeiras causas da felicidade, que todas as pessoas sejam capazes de ajudar a todos os seres. Isso é um dos nossos preceitos na tradição Soto, com o mestre Dogen. Nós temos monges, tem 16 preceitos. O primeiro é o bloco das devoções, são 3, as 3 joias, depois tem 3 outros preceitos no conjunto, que são as devoções puras, não é? Uma é exatamente essa aqui, que todas as pessoas sejam capazes de ajudar a todos os seres. Você vai para o mundo para ajudar os outros. Que todas as pessoas encontrem nisso sua fonte de alegria e energia. Que todas as pessoas sejam plenamente felizes e amadas. Eu acho isso uma beleza formidável. Lembra muito Shantideva, quando fala, como é que eu gosto sempre, repito sempre, e peço perdão aos ouvidos de vocês, que ele fala assim, toda alegria, toda infelicidade que existe no mundo vem do desejo que eu seja feliz. Mas toda a felicidade que existe no mundo, inclusive a minha própria, vem do desejo que o outro seja feliz. A remetência ao outro é uma coisa preciosa na nossa tradição. Isso é uma marca fundamental. Eu queria agradecer a presença de todos. Tem um parabéns aqui, não é uma pergunta, é uma colocação de uma pessoa. Queria agradecer a todos. Certamente podemos pensar em outro momento, seguindo um pouco da sugestão de Gabriel, de eventualmente marcarmos, trocar experiências nessas direções. Raquel colocou, Berti, você não vai falar alguma coisa? Enfim, não, hoje não precisa, podemos deixar para depois. Temos coisas assim, que vai um pouco na direção da pergunta que eu li, a gente tem se ocupado um pouco disso também. Queria agradecer muito a mesa, Monja Coen, Roshi, muito agradecido, em nome de todos aqui do Exugi, de todas as pessoas, uma maravilha, ao Fernando, Gabriel, Monja Reishin, Raquel, que eu preciso falar o nome de algumas pessoas, Edu Joshin, queridíssimo amigo, irmão de Dharma, uma maravilha a todos, o pessoal, a todas as pessoas que estão ali, lá no YouTube, né, falando, que estão ouvindo, que não podem se manifestar, não chega agora. Enfim, uma boa noite, um bom domingo, um bom descanso, uma satisfação muito grande. Até logo. Joshin, passo para você a condução final dos trabalhos, não é? Tá, joia. Só para despedir, eu vou encerrar a gravação e vou encerrar também a transmissão pelo YouTube, agradecer quem acompanhou a gente por lá e até uma próxima, né? Muito obrigado a todos. Muito obrigada. Muito bom. Obrigada a todos. Obrigada. Até a próxima. Obrigado, gente. Até a Noite próxima. fantástica, maravilhosa. Muito obrigado, Raquel, pelo convite. E Muito pessoal, obrigada. pelas partilhas. Muito bom mesmo. Todo mundo que está aqui. Obrigada. Agradável. Obrigado, Raquel, pelo seu trabalho. Tchau, gente. Até logo. Até Tchau. breve. Tchau, tchau. Com licença. Nada.